Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao Odd News. Você veio aqui achando que seria um midcast política? Achou errado. A galera tirou uma folga essa semana por causa das eleições municipais, mas, como o Brasil é uma grande metralhadora de merda, eu não tinha como deixar de destacar as notícias importantes da semana. Sintoniza aqui na mesma timeline, estamos gravando isso aqui no dia 11 de novembro, quarta-feira. Pra quem não me conhece, além de participar do midcast política todo dia de manhã, eu posto ali no Twitter as notícias enquanto você dormia, para você já acordar com a dose de depressão diária. É o @ad_ferrer. Mas sem mais delongas, vamos lá. Brasil e Estados Unidos, uma história de amor e ódio. Vamos começar internacional, porque os norte-americanos finalmente chegaram no resultado. Isso não quer dizer que pararam de contar. Quando você ouvir esse podcast, pense que ainda tem gente lá nos papelzinhos. Mas enfim, deram a vitória ao Joe Biden. Deu tilt no Planalto porque o Donald Trump resolveu que não ia aceitar e vai judicializar tudo. Resumindo bem, vai pedir recontagem e validação de votos ditos ilegais, que é os pelos correios, por exemplo, nos estados em que ele está perdendo e vai aceitar tranquilamente o resultado nos estados em que ele ganhou. Enquanto isso, tá demitindo todo mundo no Pentágono e colocando pessoas leais a ele. Enfim, aí Jair Bolsonaro, mascote extraoficial da Casa Branca e nosso presidente da República, resolveu não reconhecer. Tipo, o primeiro-ministro de Israel, aquela bandeira que os bolsominions adoram levantar junto com a norte-americana, o Netanyahu, parabenizou Biden pela vitória. Antes, Bolsonaro tivesse mantido calado, porque ontem, terça-feira, Bolsonaro chamou Joe Biden de, abre aspas, grande candidato de chefia de Estado, fecha aspas, e lembrou de declarações sobre os incêndios na Amazônia. Aqui vão abrir aspas de novo. Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona, fecha aspas, diz Bolsonaro. Não, mais um crime de responsabilidade. Os caras têm bomba atômica, bicho. Nem o Putin tá falando dessas coisas, cara. Biden não escuta isso. No mesmo evento em que ameaçou a maior potência mundial, Bolsonaro continuou a desprezar a pandemia. Essas declarações foram dadas no mesmo dia em que celebrou a suspensão dos testes da vacina chinesa Sinovac por evento adverso grave. O Instituto Butantan recebeu um e-mail para marcar uma reunião sobre o assunto. 20 minutos depois, a Anvisa suspendeu os testes e o Instituto ficou sabendo pela imprensa. Bom, o evento adverso foi, na verdade, um suicídio de um voluntário. Jair Bolsonaro fez o seguinte comentário, abre aspas, morte, invalidez, anomalia. Essa é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos a tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha, fecha aspas. Pois é, quando Bolsonaro ganha, sempre tem morte envolvida. Mas essa não tinha nada a ver com a vacina, o que levou suspeitas de ideologização na Anvisa. O Ricardo Lewandowski, do STF, deu 48 horas para a Anvisa explicar a decisão. Mas, na tarde de hoje, a Anvisa já liberou os testes da vacina. Bom, o surto de Bolsonaro parece que tem razão de ser, pois essa semana o seu filho Flávio Bolsonaro foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e apontado como líder da organização criminosa que organizava as rachadinhas em seu gabinete na Alerj. Além de Flávio, sua mulher Fernanda, o ex-assessor Fabrício Queiroz e outras 15 pessoas foram denunciadas. Segundo o jornal O Globo, a defesa de Flávio levou uma denúncia ao presidente, a GSI, Alô Augusto Heleno e a ABIN, que poderia anular o caso. Receita Federal e Serpo também estariam mobilizados para encontrar provas para sustentar essa denúncia. Já foi apresentada uma notícia-crime pela deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, enviada para a PGR analisar a conduta do presidente. E sabe quem também estava envolvido na rachadinha do gabinete de Flávio Bolsonaro? O miliciano Adriano de Nóbrega, acusado de comandar o escritório do crime e que foi morto pela polícia em fevereiro, como mostrou o Jornal Nacional no dia 6. Ele teria transferido cerca de R$400 mil para Queiroz através da mãe e da mulher, ambas funcionárias de Flávio Bolsonaro. MP pediu até que Flávio perca o cargo no Senado. O MP também está analisando a conduta do presidente em relação às propagandas políticas das lives de quinta-feira, que essa semana se tornaram o horário eleitoral gratuito do Jair Bolsonaro. Isso mesmo, o presidente faz lives todos os dias às 19 horas para fazer propaganda política.
mais um crime de responsabilidade. E muitos estados estão sem conseguir atualizar seus dados sobre a Covid-19 no Brasil por causa de um ataque hacker. Entre eles, São Paulo não tem atualizações completas há 5 dias. E continuando a falar de hacker, essa semana o Superior Tribunal de Justiça sofreu um ataque causado por ransomware e todo o sistema ficou inoperante por dias. Os hackers criptografaram todos os dados disponíveis e pediram dinheiro, mas o backup do Supremo fez com que o sistema pudesse voltar ao ar. No entanto, os hackers ainda têm esses dados e o medo agora é de um vazamento. Mais um apagão, mas dessa vez é elétrico. Quase 90% do estado do Amapá está às escuras por causa de um temporal que causou um incêndio em uma subestação. Bolsonaro ignorou a situação por 4 dias, inclusive indo a uma formatura em Florianópolis, onde, claro, falou mais algumas besteiras. A situação no Amapá é problemática porque sem refrigeração, os alimentos estragam, não chega água às casas, enfim. A sociedade como um todo depende de energia elétrica e é um estado quase inteiro agora em racionamento. A justiça deu até hoje para retorno da normalidade no estado, mas até agora continua o rodízio de energia elétrica. Mas vamos terminar com notícia boa, é Tetra demitido o blogueiro Rodrigo Constantino depois de um comentário muito nojento em relação a estupro de mulheres bêbadas. Não vou reproduzir a fala porque tenho estômago fraco, fiquem só com um sorriso feliz da Tetra demissão, que significa demitido 4 vezes. É isso, galera, esse é o resumo das notícias da semana. Se você gostou, faz assim, acorda, vai tomar um café e diga pro seu companheiro, companheira e ser humano com quem você divide um lar, ou pro seu gato, que é a sua hora de ler o jornal, como os nossos antepassados faziam, e vai lá no Twitter @ad_ferrer e pronto. E se você não tiver a fim de se deprimir, tem problema não, vai rir junto com a gente lá no @podcastmid. Na semana que vem o Midcast Política tá de volta. Fui!